nesses 3 meses aí, foram 3 casos, tá? Uhum. O terceiro agora, ele é um caso de uma licitação, e aí o cliente pediu 2 desenvolvedores. E aí ele começou a fazer uma coisa lá por conta dele, ainda mais que ele pediu 2 desenvolvedores júniores. E um dia eu fui lá perguntar o que que o pessoal, o que que eles estavam fazendo e tal. Aí eu vi o projeto do cliente, assim, não tem como dar certo. Uhum. Aí tentei intervir, falei com ele, falei assim, você quer ajuda e tal. Eu não podia dizer assim, isso tá uma bosta, porque era ele que estava conduzindo, entendeu? Então, Mas tentei você viu um cliente, uma pessoa que já é seu cliente hoje, com um projeto sendo tocado por outro desenvolvedor. por desenvolvedores meus. Ah, desenvolvedores seus, que foram contratados Isso. direto por esse seu cliente. Isso. O produto que ele contratou são os desenvolvedores. Então, é licitação, né? Ah. Uma licitação de mão de obra e aí E aí, tem 2 desenvolvedores lá. como que você chegou nesse diagnóstico? Assim, qual que foi o contexto desse diagnóstico que você encontrou? Tipo, como que As isso, pe- você chegou a oportunidade de analisar esse caso? um dos desenvolvedores estava me fazendo algumas perguntas muito profundas. E eu fiquei curioso, assim, o que que vocês estão implementando que precisa disso, entendeu? E Aham. aí, à medida que a resposta veio, aí eu fui pensando assim, cara, não tem como isso dar certo, não tem, não tem, não tem, porque o cara quer ele quer reinventar a roda com dois O cliente. desenvolvedores, isso, com 2 desenvolvedores sem senioridade nenhuma, que é o que o orçamento dele pagava, Uhum. e com uma liderança técnica muito pobre dele. Só que ele acha que a liderança técnica dele é rica. Aí que tá o problema. Né? Então Ele tava. ele queria criar uma solução técnica super é, robusta e desafiadora com pouco dinheiro e profissionais júnior. Isso. Uhum. Aí, quando eu até entrei numa reunião com ele, e aí ele dizia assim, por exemplo, não, aqui eu quero coisa de ponta, a gente vai ter que utilizar orientação a objetos. É o que ele sabe dizer sobre algo de ponta. Entendeu? Aham. E aí, mas as O cliente. especificações, e esse é o cliente, mas as especificações começam por construir um sistema de autenticação e autorização do zero. Você tem uma ideia. Uhum. Enfim, eu bati um pouco de cabeça lá, tentei entender, fui nos tenentes que eram mais acessíveis, porque esse cara é o comandante, e aí bolei um desenho, falei assim, ó, isso aqui vai dar para você fazer com profissionais júniores, que é delegar a autenticação para o seu AD e a, rodar autorização nas pastas. Então, de acordo com o cargo, a pessoa tem autorização para jogar coisas nas pastas e a aplicação vai mostrar o que tiver nas pastas. Simples, tranquilo, ia dar certo. Uhum. E aí o cara me deu um corte assim violento, né? Falou assim, cara, eu já falei como é para fazer. Aí eu desisti, porque ele me paga para ter o desenvolvedor, ele não paga para ter um arquiteto. E aí eu já estava além, entendeu? E ainda tomei uma patada dessa. Assim, eu não tenho incentivo para continuar, mas queria saber se você, se você tem uma dica para uma situação tão esdrúxula como essa, assim, sabe? Eu acho chato deixar alguém quebrar a cara, mas não é que eu queira que ele quebre a cara, mas é porque, cara, não tem incentivo para fazer um bom trabalho, entende? Tipo, Sim. Cara, a minha orientação num caso como esse é basicamente você, ao invés de criar arquitetura, digamos assim, ideal, considerando o contexto, que é o que você fez, é criar arquitetura complexa e falar, tem risco de você não conseguir fazer essa parte por conta desse motivo, essa outra parte também tem risco de você não conseguir fazer por isso, entendeu? É mostrar de forma analítica a ideia dele e explicar por A mais B tecnicamente com os riscos técnicos, riscos de negócio, riscos de gestão, por que que cada elemento, conforme ele quer, é inviável para esse contexto, entendeu? entendi.
Entendi. Em vez de tentar mostrar para ele o que é o ideal, é aprofundar no porquê o que ele quer é inviável. Entendi. Com Beleza. aspectos, com uns riscos técnicos, os riscos talvez de negócio, se for o caso, e riscos de gestão, entendeu? Sim. Tá. É uma boa dica mesmo. Porque eu estava pensando em convencer ele que o meu desenho era melhor, mas talvez se ele vê que o desenho dele pode ser problemático, ele abra um espaço. Legal. Entende? Então, Ah, é. assim, é construir de fato a arquitetura que ele quer e falar, ó, vai dar errado por conta disso, entendeu? Mostrando cada problema, cada risco específico, entendeu? Da arquitetura dele. O problema Porque é que olha a só, arquitetura está na cabeça dele, né? então, é pegar a arquitetura e extrair da cabeça dele e mostrar os problemas, entendeu? Porque quando ela sai da cabeça dele e vai pro papel, aí ele consegue ter mais clareza do porquê ela não faz sentido. É, Sabe? Porque a assim, primeira. não tem nada melhor do que usar os argumentos da própria pessoa pra ela se convencer de que ela tá certa, entendeu? De que você tá certo. Entendi. Entendi. É uma boa. Vou tentar. Vou juntar forças e voltar lá para conversar com ele. É, eu recomendaria isso. E aí, assim, dessa forma você vai conseguir explicar bem os riscos técnicos, né? Agora, existem os riscos gerenciais também, de acordo com como esse projeto está sendo conduzido, né? Você Pois acha que é. não? O que você chama de risco gerencial? Ué, cara, não ter muito bem a concepção estruturada, como você sabe, tem que ser uma concepção. Os elementos de planejamento. A concepção não está bem estruturada, tanto é que ele nem estruturou o produto formalmente, pô. A arquitetura está na cabeça dele. Você lembra que lá no GHS, por exemplo, quando você está fazendo a concepção do projeto, você cria as partes do produto e depois, quando você vai para o planejamento, você detalha os elementos do produto que você vai priorizar a construção naquele momento. Esse detalhamento dos elementos do produto pode ser uma demonstração em termos de arquitetura, Entendi. Eu não tinha pensado em apontar erros de gestão além de erros técnicos. entendeu? Pode ser uma abertura também, verdade. Porque Gostei, vou. sempre você vai ter três tipos de risco. Os riscos técnicos relacionados à incapacidade, né, de fazer o produto. Os riscos de gestão, sobre como as pessoas estão conduzindo a criação daquele produto para gerar impacto. E os riscos de negócio, que estão relacionados a necessidades de negócio que são conhecidas ou não são conhecidas e podem, de fato, ser impactadas por aquele produto ou não. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha necessidade de negócio é essa, mas será que é mesmo? Ou a sua necessidade de negócio é uma outra coisa mais profunda? Ou você está achando que é isso para não enfrentar o verdadeiro problema? E aí, por mais que você ache que essa é a necessidade de negócio, quanto de certeza, ou qual que é a probabilidade de você estar certo, né, em outras palavras, desse produto aqui endereçar de fato essa necessidade de negócio e quando ele for entregue para operações, ela ser resolvida? São os riscos de negócio, entendeu? Só que essa maturidade aí é de alguém que está no campo de batalha. Eu percebo, assim, que os caras grandes percebem que eles erram muito. Geralmente, né? Não é regra. Mas o comandante acha que não erra, não. Então essa aí eu acho que eu vou deixar de fora. Mas você entende que é uma oportunidade, né? Talvez não no momento, mas no futuro. Não, cara, eu queria. Eu pensei assim, cara, é um projeto saindo do zero, que vão ter duas pessoas para executar, então vai ser a oportunidade perfeita de testar o ciclo inteiro. Foi por isso que eu entrei, que eu tentei intervir, entendeu? Aham. Aí eu desanimei um pouco com essa postura do camarada, mas eu acho que eu vou tentar as dicas que você me deu para ver se ele me deixa conduzir esse projeto, se ele fala o que ele quer e me deixa conduzir, ia ser bem melhor para ele. É, entendeu? Porque você vai extrair da mente dele o que ele quer, e no detalhe de cada elemento que você extrair, você vai conseguir mostrar por A mais B o caminho, entendeu? O caminho a Entendi. não ser seguido, baseado nas perguntas que você vai fazer para ele, ou baseado nas afirmações, só que daí no detalhe, entendeu?
Aí pior que isso é bem parte do dia a dia dev, né? Uhum. Essa sair dessa saia justa é uma habilidade importante. Eu acho que eu negligenciei essa aí. Tá Às vezes certo. você vai meio que pelo caminho mais fácil. Não, pô, é tão óbvio na sua cabeça que é o que ele quer não vai dar certo, deixa eu mostrar o que vai dar certo. Mas, tipo, não, ele precisa no detalhe, tipo, ele precisa ter conhecimento profundo sobre a arquitetura e os problemas dela para poder entender que não vai dar certo. É pior que eu achei, eu fiquei puto porque eu falei que cara arrogante, mas a minha postura também foi arrogante, né? Tipo, você fez a mesma coisa que ele, só que de uma outra forma. Tipo, esse cara não vai entender essa merda, assim, deixa pra lá. É, mas enfim, Tá, acontece. vou tentar resgatar esse, porque esse é um campo verdinho, e como eu não posso executar, vão ter duas pessoas para executar e são júniors, e é realmente ser uma oportunidade para trabalhar o ciclo completo, assim, sabe? Porque Uhum, até então eu trabalhei o ciclo principalmente com pares. Aliás, uhum, onde eu trabalhei com pares e coordenados, vamos chamar assim, o produto não era meu, né? Então, tipo, uhum. eu não conseguia, ou eu conseguia influenciar para baixo, ou eu conseguia influenciar para cima. Nunca teve uma oportunidade de eu fazer o ciclo completo. Mas essa pode ser uma, eu vou tentar de novo. Excelente. E quais são os outros casos, assim, que você viu que contribuiu, José, o conhecimento do GHS? Tá, vamos lá, vamos falar do OAB, né? Foi um projeto grandinho. A parte de comunicação, cara, eu acho que eu me comunico bem, Uhum, mas uma coisa que eu percebi é que até é quase uma brincadeira de camaleão, sabe? Tudo aquilo que eu precisava informar, eu escrevia, depois eu voltava e reescrevia procurando palavras que eles têm o costume de usar, entendeu? Cara, uhum, o que isso me aproximou ah, da, da gestão de quem toma a decisão mesmo, sabe? De quem paga tal, foi fenomenal e eu pude conversar com os caras sem falar de programação. Tava tudo na minha cabeça lá, mas com eles não tinha nenhuma conversa disso. E, cara, coisas simples que a gente pratica lá, mas trazer a comunicação para cada contexto. Então, nesse contexto de negociação, eu consegui fazer isso, e aí, cara, melhorou muito, meus fechamentos foram muito mais rápidos, eu consegui fechar por preço muito melhor, eu consegui me comprometer muito menos, sabe? Então, basicamente, antes eu fazia um pacote que levava, sei lá, 10 horas minhas por X reais. Eu fiz uhum. os pacotes agora por 3x e o que eu tinha que fazer dava 6 horas, entendeu? Então eu pude me concentrar em fazer com uma qualidade muito superior. Isso aí Sim. foi legal pra caramba. E aí eu tive que gerir equipes, não de programação, mas, cara, usei a mesma coisa. Quadros de comunicação clara, fiz o desenho para todo mundo, descrevendo o que era para fazer, onde buscar cada informação. E, pô, o que a equipe produziu sem me perturbar foi, foi insano, assim. E é tudo tão simples que dá uma sensação de burrice por não ter implementado antes, mas talvez por ser tão simples, a gente negligencia. Mas na Uhum. hora de implementar, não é simples, porque é simples depois que alguém já definiu, assim, ó, ah, isso vai aqui, aí é simples. Mas quando você tem que decidir, então assim, fica muito mais fácil eu ir para os projetos agora, tendo um framework para voltar e usar, entendeu? Aí fica simples. É isso que eu quero dizer. E aí parece tão simples que eu penso, pô, mas por que eu não fazia antes? Eu não fazia antes porque antes eu tinha que parar para decidir esses pequenos detalhes, entendeu? E aí, Uhum. agora que eu já tenho um framework com esses detalhes decididos, cara, eu tô falando de uma vírgulazinha, assim, de tudo que eu aprendi, entendeu? Mas Aham. que já faz uma enorme diferença por ser simples de implementar
e por trazer resultado. Enfim. Então, lá eu tive muito benefício dessa organização para conseguir negociar, para conseguir mostrar ideias com clareza, para conseguir me aproximar da outra parte, né? Para que a outra parte deixasse de me ver como um executor, entendeu? A outra parte começa a me ver como um parceiro. E aí pergunta assim, o que você acha dessa direção? Pô, outro nível, né? Total. E aí, cara, foi sensacional. Eu fiquei muito feliz mesmo porque eu consegui vender o trem mais caro por trabalhando menos, entendeu? Pô, sensacional. Uhum. Você entende que antes do GHS você estava num contexto de alguém que sabia executar muito bem sozinho algo que chegava para você, né? Isso. Mas quando aquilo eventualmente demandava você ter uma conversa mais profunda sobre negócio, mais profunda sobre estratégias de desenvolvimento complementares ao caminho que estava sendo colocado e gestão de pessoas para ajudar você a entregar aquilo que você era muito bom, você entrava num caos e incapacidade completa para ter isso, né? Sim. E aí, engraçado, por exemplo, quando eu pego a planilha para projetar o projeto que eu vou entregar, isso já me dá uma visão, me dá um pouco de visão do que vai ser o projeto do cliente, do qual o meu projeto faz parte, sabe? Uhum. Então, eu consigo perceber um pouco do projeto do cliente e aí eu consigo dar sugestões melhores e a gestão que eu faço no meu projeto me dá autoridade. O cliente me vê como uma autoridade que tem organização, que tem projeção e tal, e aí acaba abrindo mais aspectos do negócio dele para eu participar, entendeu? Porque E ele vê que aí, ele não precisa gastar a energia dele para gerenciar pessoas que já estão super bem gerenciadas, né? não tinha pensado nessa definição, mas você clareou, verdade. Né? Quando ele, assim, às vezes o que ele imaginava que seria difícil de pedir, eu já desenhei como sugestão, entendeu? Porque a gente Uhum. ficou ali conversando e ele estava me falando e eu fui anotando e tal, e aí fui preparando as possíveis sugestões, porque antes eu fazia isso como uma forma de entrevista. Então, parava um tempo para perguntar o que você precisa. Mas como eu acabei me aproximando muito do lado do negócio, eu tive a oportunidade de estar lá conversando, batendo papo e vendo. Então, eu vi com muito mais clareza e aí pude sugerir muito melhor, entendeu? Sim. Porque antes numa entrevista aberta, você não controla o conteúdo que vem, que de fato contribui especificamente com o processo de desenvolvimento, né? Agora, quando Sim, você vai para uma entrevista com um framework na cabeça, poxa, eu preciso capturar os benefícios. E esses benefícios não são frases soltas, são objetivos, valores e prazos. Eu preciso estruturar o produto, mas o produto não é simplesmente partes do produto soltas. Tem as partes, subpartes, cada subparte do produto tem um processo para você estruturar ela, depois ele vai ser submetido a um fluxo. Eu preciso definir a equipe de gerenciamento do projeto. Não são quaisquer pessoas, são pessoas com papéis e responsabilidades específicas, né? Então, eu acredito que todos esses elementos do framework usados dentro de uma entrevista, eles fazem o fluxo de informação ser mais assertivo e eficiente, né? e é legal, acho que você frisa bem. Eu estava tentando dizer que foi melhor e eu não conseguia dizer exatamente o que foi tão melhor assim. Na verdade, eu consigo ver o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu cruzei a ponte com muita facilidade. Foi isso que aconteceu. O que Agora, você o que que chama de aconteceu? cruzar a ponte? O cliente me vê como um parceiro decisor, mais do que como um executor ou até Sim. mesmo como uma despesa, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho que gastar com o executor, né? É diferente. Ele tem a ideia e ele a sensação que eu tenho, né? É que ele pensa que me ter perto vai enriquecer a ideia dele, né? Então não é assim,
pô, é só o executor e, pô, ainda tem que gastar com o executor. Cara, isso Mas, é uma virada de chave muito importante, né, cara? Você sair de alguém que simplesmente recebe dinheiro para construir algo que não necessariamente vai gerar impacto, é simplesmente a materialização de uma ideia de tecnologia, para alguém que vai conseguir aperfeiçoar aquilo para gerar mais impacto, ou para de fato gerar impacto, ou até mesmo falar, não, isso aí não faz sentido por conta do motivo A, B, C e D, que eu consigo estruturar porque eu tenho um framework de transformação tecnológica que conduz você para a efetividade. isso. E aí, o que acontece? Às vezes o cara chama para te falar, sabendo que você vai ajudar a clarear e até mesmo dizer exatamente isso. Assim, cara, por esse caminho aqui não faz tanto sentido. E aí ele vê muito mais valor no dinheiro que ele te paga, porque ele não sente que ele está pagando por algo que não vai ser produtivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Cara, Excelente. exatamente isso que eu senti Cara, nessa rodada agora. muito bom. Excelente, cara. E quais você acha que são os próximos passos, assim, para que você começar, continuar evoluindo nesse caminho? Baseado nas dificuldades que ainda existem, em coisas que podem melhorar. Boa pergunta. Eu acredito que eu tenho que trazer mais do framework pro trabalho, sabe? Uhum. Tentar adaptar a minha rotina ao framework, porque até o momento eu penso, nisso eu tenho dificuldade. Deixa eu ver o que eu tenho lá de ferramenta. Talvez eu deva experimentar usar as ferramentas como default, mas esse é um pensamento. Preciso pensar sobre isso. Uhum. Mas eu quero pegar tudo do zero de novo para, pelo menos comigo, é assim, a primeira vez eu estou entendendo, vamos dizer assim. Na segunda vez eu já estou fazendo conexões e tal. Então eu quero pegar o material todo do começo agora, que eu estou voltando depois desses projetos, Uhum. e, cara, tentar integrar eles ainda mais à minha rotina, sabe? Tentar Uhum. integrar eles à minha rotina de negociação, à minha rotina de liderança, de gestão. É assim, ter como meio que usar um termômetro para ver o quanto você está seguindo os princípios e quanto o método pode ajudar, talvez, você a seguir cada vez melhor os princípios, né? Isso, isso. Achei isso. Procurar mais oportunidades de aplicar. Até para dizer, assim, isso não funcionou para mim, sabe? Até Aham, agora, das coisas que eu utilizei, eu não tenho nada para dizer assim, isso não funcionou para mim, né? Mas eu preciso aham. utilizar muito mais do framework. Mas, assim, existe a questão de oportunidade também, né? Sim. Cada contexto, ele abre oportunidade em um aspecto diferente, né? E aí, onde eu vi, eu utilizei, mas eu acho que faltam mais oportunidades como essa que a gente mencionou no começo da conversa, Uhum. em que eu teria a equipe júnior e o cliente acima de mim para tentar influenciar dos dois lados ao mesmo tempo, né? Sim, sim. É, o, o campo de batalha, né, digamos assim, ele é sempre cheio de oportunidades e, cara, a nossa capacidade de lidar cada vez melhor com elas está diretamente relacionado a essa habilidade de entender, putz, beleza, eu tenho esse desafio aqui, mas eu já tenho a ferramenta para usar ele, ou é uma ferramenta que eu ainda desconheço, né? Então, se você puder sempre abrir sua caixa de ferramentas nova e usar ela, ficar cada vez melhor nela, e às vezes é um desafio isso, né? Porque é mais fácil você, apesar de ter comprado a ferramenta nova, é como se fosse tipo assim, cara, você foi lá e comprou, você tá andando sempre com o seu carro. Aí você foi lá e comprou um carro novo. E aí, tipo, cara, em vez de você sair todo dia com o seu carro novo, você prefere ficar andando com o seu carro velho porque você já está acostumado com ele. Por mais que você saiba que o seu carro novo vai te dar uma experiência melhor, você vai ter algumas dificuldades ali para às vezes não saber como usar algum comando, alguma funcionalidade específica, porque é tudo novo. Você vai ter que às vezes ajustar o banco, sei lá.
Mas você sabe que se você se habituar a usar mais o carro novo do que o carro velho, vai ser melhor. É meio que isso, né? Tipo, Acho cara, que é você comprou um carro novo, você deu uma voz e falou, nossa, que massa. Mas fala, não, deixa eu voltar no velho que eu já tô acostumado com ele. Acontece isso, acontece. Não é uma metáfora que talvez faça sentido? eu acho que o lance é que o carro novo você paga ele inteiro antes de usar. Já um hábito novo, você tem que colocar a intenção todo dia até ele se tornar o hábito, entendeu? Sim, sim, é verdade. É criar o hábito de buscar a excelência na gestão, né, cara? É. Aí depois que você tem o hábito, aí você tem o carro novo. Acho que é assim. E aí é difícil voltar pro velho. Sim, sim. É, mas eu acho que sempre refletir sobre o contexto e pensar como aplicar é uma oportunidade, né? Agora, essa parte do contexto é uma parte que deixa tudo mais leve, assim, sabe? Porque em quase tudo que a gente estuda, se fala sobre uma maneira certa de fazer as coisas. Uhum, E, assim, e eu já falei isso algumas vezes, né? Que o legal do GHS é que ele auxilia muito a tomar decisões. Então, apresentam-se as situações e, para a maioria dos casos, você tem um framework que vai te ajudar a saber, naquele contexto, qual é a direção certa. E isso não é muito. Isso é um pouco raro, sim. Isso não é muito comum, porque das outras coisas que a gente estuda por aí, geralmente se fala de um jeito certo de fazer e não um jeito certo de pensar, entendeu? uhum. Acho que eu coloquei em palavras legais. Essa é a diferença. Não é, Ah, total. não tem um jeito certo de fazer, mas tem um jeito certo de pensar para você chegar à conclusão de como fazer. Sim, sim, total. É o direcionamento do pensar para que ele te mostre como fazer, realmente. É por isso que a gente ensina, assim, o método, mas sempre com foco na adesão aos princípios, né, que são os comportamentos. Pô, justificativo contínuo para o negócio é um princípio. Qual que é o método? É você criar um business case. Por mais que você tenha um padrão de business case, você sabe o que que ele precisa ter. O que que ele precisa ter é uma forma da pessoa, as pessoas refletirem sobre o que que é o impacto de negócio, como justificar aquilo, né? Foco em produtos é um outro princípio, né? Qual que é o método? É o processo de gestão de produtos. Então, existem princípios de papéis e responsabilidades bem definidos também. Você tem que montar a equipe do projeto, tem os padrões de papéis e responsabilidades. Aprendizado pela experiência. Poxa, se você registra todo o seu ciclo de vida, processo de gestão de benefícios, status, produto, você está coletando informações para aprender pela experiência. Gestão por exceção. Você tem lá as métricas de prazo, as métricas de custo, você tem as métricas de riscos, você sabe exatamente quais são os benefícios, então não fica aquela coisa solta de entrega o que eu estou pedindo e se eu mudar de ideia tem que mudar e dane-se, né? Você tem bem claras restrições e regras para mudar. Então, é sempre pensando nos princípios e como o método entrega aqueles princípios, mas o que importa é o comportamento, é a base do comportamento, né? Sim. É isso, cara. Bom, então, de maneira geral, Gessé, você acha que nesse caso da OAB, né, que é esse novo projeto, você conseguiu estimar com metade do tempo e vender por 3 vezes o valor, por você ter o processo de estruturação do projeto bem mais claro na sua cabeça, com o GHS? Sim. E é uma área que rola muito dinheiro, sabe? Sim. Então, da outra vez que eu estive lá, eu vi outras pessoas cobrando, sei lá, 30 vezes o que eu cobrava. Não, não era Aham. o mesmo produto, mas só para dizer assim que o que eu vendia nem fazia cócegas no orçamento lá, entendeu? Mas eu não via como aumentar a minha participação. E aí, esse ano eu consegui aumentar a participação e consegui começou a clarear o caminho, sabe?
Uhum. Aí, esse ano, os orçamentos estavam muito menores, muito, muito menores. Assim. O orçamento, ano passado, na última vez, eu participei de uma chapa que tinha um orçamento de 7 milhões, se eu não me engano. Uhum. E dessa vez a gente estava lidando com um orçamento de 2. E ainda assim eu consegui vender mais caro, entendeu? Uhum. Então, então começou a preencher um gap que eu percebi, assim, sabe? E você conseguiu vender mais caro porque você estruturou bem a ideia, né? Conforme um Isso, processo, você entregou uma evidência de capacidade de gerenciar aquilo também, que eu acho que o cliente percebe isso desde o começo, né? percebe. Maravilha, José. Obrigado mais uma vez aí, cara, pela contribuição, com o conteúdo aqui no nosso projeto. E conte comigo para continuar agregando aí na sua carreira. Fechado. Mês que vem estou de volta. Desacelerei um pouquinho agora. As eleições ainda não terminaram, mas a maior parte do trabalho bruto já terminou. Dia 15 começam as eleições, aí depende, cada estado é um dia. E aí, assim que acabar, eu já estou de volta na rotina. Maravilha. Gratidão. Um forte abraço, José. Bom final de semana para você. Até Obrigadão, hein? mais. Você Tchau, também, bom tchau. descanso. Tchau, tchau.